Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2025. Nesse exato momento, eu passo à vereadora Naíris que seja feita a chamada dos vereadores presentes. Bom dia, senhores vereadores, vereadora. Câmara Municipal de Buriti, ficha de presença dos vereadores. Cirlando Santos da Silva, presidente. Antônio Elis Ferreira dos Santos, vice-presidente. Andréa de Oliveira Costa, primeira secretária. Joab Soares Cardoso. Naíris Marques Freire e Rogério Marques Viana. Certo? São os vereadores presentes na sessão do dia 10 de outubro de 2025. Convido o advogado da Câmara Municipal. Perdão, presidente, eu esqueci de mencionar o Jardel, é porque não assinou aqui. Jardel também está presente. E o Lourinho. Desculpe, vereador. O Lourinho também. Convido o advogado da Câmara Municipal de Buriti para que realize a leitura do resumo da ata da sessão ordinária anterior. Bom dia a todos. Nobres vereadores, eu pergunto, a gente lê a ata já condensada, sintetizada ou lê a ata completa? Sintetizada? Pronto. Ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Buriti, 3 de outubro de 2025. A sessão ordinária da Câmara Municipal de Buriti foi realizada no dia 3 de outubro de 2025, às 9h15 da manhã, no Centro de Apoio Pedagógico CAP, sob a presidência do vereador Cirlando Santos da Silva, contando com a presença de todos os vereadores. Após as leituras e aprovação da ata da sessão anterior, foram apresentados os projetos relacionados à ordem do dia, projetos 30 e 31, encaminhados para análise das comissões pertencentes, quais sejam o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, encaminhado às comissões de Constituição e Justiça e à Comissão de Orçamento e Finanças para fazer realização de sessão conjunta. Em seguida, foram apreciados e aprovados os seguintes requerimentos. Requerimentos números 128, 129 e 130 de 2025, de autoria da vereadora Andréa de Oliveira Costa, tratando respectivamente sobre melhorias de infraestrutura e transporte, com recuperação e construção de pontes nos povoados Lacre, Buritirana, Boca da Mata e Curralim. Conclusão da quadra poliesportiva do povoado Macajuba, ampliação das escolas Lourenço Ferreira, Baixão do Cedro, e Antônio Alves da Costa Vereda, com implantação de playgrounds. Melhorias no abastecimento de água e manutenção da unidade de saúde do povoado Baixão Cedro. Os requerimentos devidamente aprovados em sessão plenária. Requerimento número 131 de 2025, de autoria do vereador Antônio Elis Ferreira dos Santos, solicitando a recuperação de estradas e perfuração do poço no povoado Mato Seco. Durante o uso da tribuna, a vereadora Andréa Costa fez diversos pronunciamentos. Solicitou a realização de uma audiência pública com a empresa Equatorial Energia, diante das constantes falhas no fornecimento de energia elétrica no município. Também pediu atenção à limpeza do cemitério do povoado Pimenta, especialmente pelo período de finados que se aproxima. A vereadora ainda esclareceu sobre a suspensão temporária do programa Saúde na Hora, explicando que a medida foi tomada por prudência em razão da queda de repasses financeiros federais e estaduais, destacando que o programa não foi encerrado, apenas suspenso até o equilíbrio das finanças públicas municipais. Outros vereadores também fizeram uso da palavra e apresentaram requerimentos verbais, todos aprovados pelo plenário. O vereador Francisco Jardel da Laranjeira, solicitou a recuperação da estrada que liga a Casa Clube, a Matinha, dos Brasilinos, e a perfuração de um poço artesiano no povoado Laranjeira. O vereador Lourinho da Caçamba solicitou a reforma estrutural da Escola Municipal Antônio Pereira, no povoado Quebra-Coco, com construção de quadra de vôlei e climatização das salas de aula. O vereador Edmilson Alves Rodrigues, o Didi do Mocambinho, apresentou indicação de criação do Programa Municipal Bolsa Universitária para auxiliar estudantes de baixa renda do município que cursam o ensino superior fora da cidade. E o vereador Hélio Flora propôs a reativação do Centro de Saúde do povoado Conceição 2, além da recuperação da estrada que liga Buriti ao povoado Porto. Por fim, o vereador Dejailson Jairo Vem da Limpeza apresentou requerimentos para a limpeza do cemitério Santa Cruz, Vila São José e Vila Pitombeira, bem como a reforma da Unidade Básica de Saúde do povoado Baixão do Cedro.
O vereador Rogério Viana ressaltou a importância da realização de audiências públicas para discussão das leis orçamentárias, PPLDO e LOA, defendendo transparência e participação popular no processo legislativo. Também questionou informações que circulavam sobre o pagamento de R$ 800 a servidores contratados, afirmando que tal prática seria inconstitucional se tratada como salário. Em seguida, o advogado da Câmara fez uso da palavra para esclarecer o assunto, explicando que se trata de contrato de trabalho, mas termos de adesão ao programa de voluntariado previsto em lei municipal. Segundo ele, o valor é pago em ressarcimento de despesas, como transporte e alimentação, e não salário. O advogado ainda orientou que, em caso de dúvida sobre a execução do programa, a secretária responsável seja convocada pela Câmara para prestar esclarecimentos formais. Encerrada a sessão, o presidente Cirlando Silva agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 10 de outubro de 2025, às 9 horas, no mesmo local, Centro de Apoio Pedagógico, CAP. A ata foi lavrada pela diretora-geral Maria Luísa Moraes Chaves e vacinada pelo presidente, demais membros e mesas e vereadores presentes. Nesse momento, coloco a ata que foi lida em votação. Com o voto dos novos vereadores. Aprovado. Temas relacionados à ordem do dia. Leitura e votação dos requerimentos pela primeira secretária. Requerimento de número 140/2025, de autoria dos vereadores Cirlando Santos, Andréa Costa, Antônio Elis, Naíris Marques, Elton Coelho e Jardel de Oliveira. E o requerimento de número 141/2025 e o 142/2025 e o 143/2025, de autoria da vereadora Andréa Costa. Eu vou pedir aqui para a vereadora Andréa Costa fazer a leitura da mensagem desses requerimentos. Senhoras e senhores, bom dia. Câmara Municipal de Buriti, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Buriti, Maranhão, requerimento de número 140/2025. Os vereadores da Câmara Municipal de Buriti, Maranhão, Cirlando Santos da Silva, Antônio Elis Ferreira dos Santos, Andréa de Oliveira Costa, Naíris Marques Freire, Elton Coelho Diniz, Francisco Jardel Oliveira de Moraes, enfim, assinado nos termos do artigo 143 e seguintes do Regimento Interno, requer à mesa diretora que submeta à apreciação do plenário deste Poder Legislativo o presente requerimento, que visa obter do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Buriti, Estado do Maranhão, as seguintes providências: recuperação da estrada da Mata Grande até a Santa Inês, do senhor Domingos Jesus. Justificativo. O requerimento se justifica. A presente solicitação tem por objetivo a recuperação da estrada que liga a localidade Mata Grande até Santa Inês, na região do senhor Domingos Jacques, visando melhorar as condições de tráfego e garantir a segurança e o acesso dos moradores que utilizam essa via diariamente. Atualmente, a estrada encontra-se em condições precárias, dificultando o deslocamento de veículos e pedestres, especialmente em períodos chuvosos. Essa situação tem causado transtornos à população local, prejudicando o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços essenciais como saúde e comércio. A recuperação da estrada é, portanto, uma medida necessária para assegurar mobilidade, desenvolvimento econômico e qualidade de vida aos moradores das comunidades atendidas. Além disso, contribuirá para o fortalecimento da zona rural, facilitando a integração entre os povoados e garantindo melhores condições de deslocamento para todos. Em razão das necessidades expostas acima, espero contar com o apoio dos nobres colegas e a devida atenção do senhor prefeito em caráter de urgência. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Buriti, em 3 de outubro de 2025. Cirlando Santos da Silva, Antônio Elis Ferreira dos Santos, Andréa de Oliveira Costa, Francisco Jardel Oliveira de Moraes, Naíris Marques Freire, Elton Coelho Diniz. Câmara Municipal de Buriti, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Buriti, Maranhão, requerimento número
141/2025. A vereadora da Câmara Municipal de Buriti, Andréa de Oliveira Costa, enfim, assinado nos termos do artigo 143 e seguintes do Regimento Interno, requer à mesa diretora que submeta à apreciação do plenário deste Poder Legislativo o presente requerimento. Requer a Vossa Excelência o encaminhamento deste requerimento à apreciação do plenário desta Casa, cujo objetivo é propor ao senhor prefeito municipal que determine a conclusão do sistema de abastecimento de água do povoado Carnaubinha de Cima, mediante a construção da base de concreto, instalação de caixa d'água, colocação de bomba potente e implantação da rede de distribuição, de modo a assegurar fornecimento regular de água às famílias da comunidade. Justificativa. A atual gestão já realizou a perfuração de um poço artesiano na Carnaubinha de Cima, mas o sistema permanece incompleto, impossibilitando o atendimento pleno à população local. A conclusão da estrutura é imprescindível para garantir o acesso à água potável, condições essenciais à saúde, ao bem-estar e à dignidade humana. Diante disso, solicita-se o apoio desta Casa Legislativa para o devido encaminhamento do presente pleito ao senhor prefeito municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Buriti, em 10 de outubro de 2025. Andréa de Oliveira Costa, vereadora, Partido Republicanos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Buriti, Maranhão, requerimento 142/2025. A vereadora da Câmara Municipal de Buriti, Andréa de Oliveira Costa, enfim, assinado nos termos do artigo 143 e seguintes do Regimento Interno, requer à mesa diretora que submeta à apreciação do plenário deste Poder Legislativo o presente requerimento. Requer a Vossa Excelência o encaminhamento deste requerimento à apreciação do plenário desta Casa, com o objetivo de propor ao senhor prefeito municipal que determine a realização da manutenção e tratamento de água do poço artesiano existente no povoado Carnaubinha de Baixo, juntamente com a construção de base de concreto, instalação da caixa d'água, colocação de bomba potente e implantação da rede de abastecimento. Justificativa. O povoado Carnaubinha de Baixo dispõe de um poço artesiano, porém a água é salobra e imprópria para o consumo humano. Além disso, a ausência de infraestrutura adequada compromete o pleno funcionamento do sistema. A manutenção, o tratamento da água e as melhorias estruturais solicitadas são fundamentais para assegurar à população local o direito básico ao acesso à água potável. Assim, confia-se no apoio dos nobres vereadores para o encaminhamento deste requerimento ao senhor prefeito municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Buriti, em 10 de outubro de 2025, Andréa de Oliveira Costa, vereadora, Partido Republicanos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Buriti, requerimento 143/2025. A vereadora da Câmara Municipal de Buriti, Maranhão, Andréa de Oliveira Costa, enfim, assinado nos termos do artigo 143 e seguintes do Regimento Interno, requer à mesa diretora que submeta à apreciação do plenário deste Poder Legislativo o presente requerimento. Requer a Vossa Excelência o encaminhamento deste requerimento à apreciação do plenário desta Casa, com o objetivo de propor ao senhor prefeito municipal que determine a recuperação das estradas que ligam os povoados Carnaubinha, Fazenda Nova, Belém, São Domingos e demais comunidades circunvizinhas, bem como a ampliação e manutenção da iluminação pública nessas localidades. Justificativa. As vias que interligam esses povoados encontram-se em más condições, prejudicando o deslocamento da população e, sobretudo, o transporte escolar, que, em alguns trechos, se torna inviável. A falta de iluminação pública, por sua vez, compromete a segurança e o bem-estar dos moradores. A recuperação das estradas e a melhoria da iluminação são medidas urgentes e indispensáveis para garantir
mobilidade, segurança e qualidade de vida à população. Diante disso, solicita-se o encaminhamento deste pleito ao senhor prefeito municipal, para tomar providências cabíveis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Buriti, em 10 de outubro de 2025, Andréa de Oliveira Costa, vereadora, Partido Republicanos. Requerimento de número 140/2025, de autoria dos vereadores Cirlando Santos, André de Oliveira Costa, Antônio Elis, Naíris Marques, Elton Coelho Diniz, Francisco Jardel de Oliveira. Em votação. Como votam os novos vereadores? Aprovado. Requerimento de número 141/2025, de autoria da vereadora Andréa Costa. Em votação. Como votam os novos vereadores? Vereador Lourim. Aprovado. Requerimento de número 142/2025, de autoria da vereadora Andréa Costa. Em votação. Como votam os novos vereadores? Aprovado. Requerimento de número 143/2025, de autoria da vereadora Andréa Costa. Em votação. Como é que votam os novos vereadores? Aprovado. Agora está aberto o uso da tribuna. Fazer o sorteio aqui dos novos vereadores que se inscreveram para usar a tribuna. Vereador Hélio, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Mesa acolhedora, em nome do nosso presidente, Cirlando Santos, nossa vereadora ilustre, Andréa de Oliveira Costa, nosso assessor, que eu tenho muito orgulho de ter você, uma pessoa capacitada, nos orienta muito bem, Andrei, tá certo? E nossa Ana Iris, professora, meu amigo Rogério, vereador capacitado, comprometido, nos orienta, também nos ajuda, um ajudando o outro. Mimbom, vereador Joabe, seja bem-vindo. Meu amigo Lourinho Jardel e nossas Paquita aqui presente, meu amigo Gilberto, né? Então, estamos aqui hoje para mais uma concretização, em luta de dias melhores, em luta para definir as questões que o Buriti passa em buscar as coisas que sempre nos precisamos concretizar o sonho de alguém buritiense. Eu aqui, em primeiro lugar, antes das minhas palavras, presidente, eu vejo a necessidade, presidente, a necessidade desse prédio aqui. Por vários tempos, senhores vereadores, eu participo de debates, eu participo de discussões nessa casa e sempre eu vejo a água num balde. Hein, presidente? A água num balde. Então, nesse momento, em nome da casa, em nome de todos meus colegas vereadores, quero pedir uma perfuração para o CAP, que use, para que tenha água com abundância para todos que vierem. Eu não aguento mais ir lá, uma água num baldezinho, tira aqui, bota ali. Uma obra importante que cabe tanto, serve tanto para os buritienses. Então, eu quero pedir essa obra, tão precisado mesmo, que, com caráter de urgência, que seja perfurado um poço à disposição do CAP, de todos, funcionários de todo buritiense que aqui precisa. Então, peço, nobres colegas vereadores, por necessidade, que aprove esse projeto tão necessitado para que possa servir às necessidades dessa obra. Também aqui quero deixar meu abraço a todas as escolas, a todos os povoados desse município, a todos os bairros, mandar um abraço lá para Pitombeira, Pau d'Arco, Marruazinho, mandar um abraço para o povoado de Santa Cruz, mandar um abraço Laranjeira, Carranco, Conceição, Saquinho, Jerumenha, enfim, todas as escolas desse município que estão celebrando o Dia da Criança. Criança será o futuro do amanhã. Criança merece muita luz, muito respeito.
muito carinho e muito amor. O vereador ele tem feito alguma coisinha pequena, mas é com amor, é com carinho, e pouco com Deus é muito. Por isso, de coração, eu venho ajudando e ajudo na medida que eu puder. Porque a criança será a luz mais importante, que de lá nós podemos aproveitar muita coisa. Mandar aqui também um abraço a todos que estão nesse momento no leito dos hospitais, passando por dificuldade, necessidade, enfrentando os problemas de saúde. Que Deus permaneça nesse momento ao lado seu, derrame a cura e volta para sua casa para que possa continuar a sua vida, a sua família no dia a dia. Que também quero aqui dizer, acabamos de chegar dali, uma obra que foi inaugurada hoje, parabéns ao Povoado Alegre, né? Barrocão, Salamanca, Jerumenha, Olho d'Água, Saquim, São Francisco, enfim, toda aquela localidade está de parabéns, para que possa, hoje, ter um grande colégio, para suprir as necessidades dos seus filhos, naquela sala de aula tão precisa, que realmente hoje chegou o sonho de todos aqueles que sonhavam. Professor, que vai presidir as suas aulas naquela escola, está de parabéns, uma grande escola, uma boa escola. Deixando aqui, também o meu convite, para no dia 27, você, da sua comunidade, avisando aqui nossos vereadores, Joab, traga seu povo, Rogério, traga o seu povo, vereadora Anaíra, traga o seu povo, Silvano, presidente, traga o seu povo, Andréa, traga o seu povo, Lourinho, eu, Jardel e todo vereador, Mateus, que não está aqui, velhinho, para quê? A audiência pública, para que seja discutido as necessidades do seu bairro, as necessidades da sua comunidade, que seja a estrada, que seja poço, que seja água, que seja aquilo preciso. Então, no dia 27, o CAP é para estar lotado de gente com seu projeto, com as suas manifestos, dizendo o que é preciso, porque a casa está de braços abertos, os vereadores estão aqui para nos acatar, para discutir a questão do 2026, que é a LOAS, que é a PPA, e que é a LOAS, PPA, a LDO, que coisas que é do município, é do povo, e vocês que são povo, vocês que são buritienses, é preciso que está aqui para apontar, indicar as necessidades do seu povoado, do seu bairro, ou que seja da sua cidade. Então, o meu recado está dado, o convite está feito, aonde eu estiver chegando com as minhas palavras, todos que queiram, estão convidados a participar dessa audiência pública, onde você vai ter vez e voz. Um abraço a todos, deixando aqui o meu abraço a todos que estão na sua casa, que estão viajando, que estão aqui precisando de uma questão de carinho, de amor, de paciência. A casa está aqui para acolher todos os seus pedidos. Um abraço a todos, fique com Deus, muito obrigado. Bom dia. Eu quero só ressaltar 2 pontos, vereador. Eu acho muito importante aqui a sua fala, mas eu queria só ressaltar 2 pontos em relação à escola do Povoado Alegre e a questão da perfuração do poço aqui no CAP. Eu queria que antes que a gente, pudesse lutar pelas esses 2 pontos que você citou, a questão do poço, que a gente fizesse um levantamento antes, em todo o município de Buriti, da necessidade que a população passa de água, para saber, antes de chegar a fazer um poço aqui no CAP, que a gente resolvesse e pedisse ao prefeito que resolvesse primeiro a questão da sociedade, da comunidade buritiense. Em relação à escola, eu queria que nós, vereadores, também, antes, a gente, como você citou aí, todas as comunidades ali que são beneficiadas, que a gente olhasse se realmente a questão do transporte
do transporte escolar, se vai ter todo o aparato, né, do poder público, porque, assim, eu só estou levantando essa questão aqui porque eu tive agora no povoado Brejim, e lá são aquele pessoal daquelas escolas lá que foi fechado do Brejim, e eles foram remanejados para o povoado Belém. Alguém do povoado me falou que tem grandes problemas na questão do transporte de alunos, né? Às vezes passa semanas com problema no ônibus. Eu só queria que a gente, né, tem ali a escola é válida, tudo bem, é necessário, né, uma escola de qualidade para o povoado, mas que junto com o prédio, né, que não fique só ali no prédio, que a gente também veja essa situação do transporte de qualidade para aquelas comunidades ali que tem que se dirigir para a escola, né? Que, assim como foi feita uma linda escola, que também que a gente cuide da questão do transporte de qualidade, né? Trazer ônibus aí, se possível, ônibus com ar-condicionado, porque questão de poeira, né? A pessoa sair ali daqueles povoados vizinhos e é constrangedor você andar aí nessas estradas aí, e até mesmo às vezes os alunos chegam lá todo empoeirado, sujo, e o que eu peço é isso, mas é importante o que você falou. Aí eu só quero que a gente veja esses detalhes. Vereadora Andréa Costa, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, ouvintes via rádio, internautas, a todos os presentes, colegas, funcionários aqui do CAP, Câmara Municipal, Buriti, bom dia. Foi com imensa alegria, né, que estive nessa manhã no povoado Alegre e presenciei a alegria contagiante daquela comunidade. Uma comunidade que não ousou a sonhar, né, com um patrimônio público para a comunidade local, naquele nível, naquele patamar. Pois podemos constatar a grandiosidade daquela obra. Uma obra que fará história, né, para o nosso povo e para a nossa gente, acolhendo a comunidade local, a comunidade Alegre e povoados circunvizinhos. E é gratificante eu, professora Andréa Costa, vivenciar aquele momento ímpar, a satisfação do aluno, a satisfação dos pais dos alunos e a comunidade escolar, quando trata-se do servidor, o servidor público, do porteiro, a merendeira, o professor ali que forma outras profissões. É gratificante, um espaço amplo, acolhedor, climatizado, com toda a estrutura dada pela gestão pública municipal e o apoio fundamental da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora mestra Cleane de Jesus Costa. Então, eu aplaudo, fico emocionada e lisonjeada de vivenciar, né, tanto respeito e responsabilidade
pela gestão pública municipal, que propõe, né, a cúpula de governo nesse momento, com todo esse suporte para a evolução do nosso município, né? Parabéns a todos os envolvidos, comunidade local, comunidade escolar e gestão pública municipal. Parabéns, parabéns mesmo. E em relação ao CAP, onde tudo acontece, gostaria da presença aqui do ilustre vereador Hélio, que retomasse aqui o seu local e que pudesse atentamente ouvir as minhas ponderações, por gentileza. CAP. Qual o buritiense ainda não esteve neste espaço? Qual buritiense que ainda não presenciou uma ação pública desde sua inauguração? Sempre enalteço Nenê Mourão por ter sido, né, por ter tido a aceitação de projetar esse espaço maravilhoso, que lá em 2009, 20 de julho de 2009, entregou uma obra monumental à comunidade buritiense, lá em períodos ainda remotos. Para o Baixo Parnaíba, foi assim encantador. Valorosíssima obra. E que tem servido a população buritiense em todos os quadrantes, seja na área pública municipal, estadual e federal. Aqui acontece tudo que envolve questões de formações, reuniões vinculadas à gestão pública municipal, como também estadual, sempre utiliza a Escola Maria Luísa, utiliza aqui o espaço e outros órgãos estaduais, como federal. Aqui já aconteceram júris populares. Então, o grande e o pequeno e o grande, o município de Buriti e cidades vizinhas conhece este espaço, conhece suas deficiências, né? Foi entregue esta obra com mobília, com água potável, com iluminação, climatização, e que, durante, né, ao uso, não houve a manutenção necessária, né? Mas, mesmo assim, está aqui, recebendo ações e ações acontecendo, e Andréa Costa já esteve como professora coordenadora do espaço, já se ausentou do espaço, já retornou ao espaço e hoje está à frente, né, dos trabalhos aqui desse espaço acolhedor e maravilhoso. Recebemos o CAP com deficiência de refrigeração. Fiz um ofício pontual, mencionando minimamente, detalhadamente, as necessidades do espaço, e prontamente o nosso gestor encaminhou a equipe de engenharia para projetar uma nova estrutura para o espaço, né?
mas bem colocado pelo nobre vereador, que pediu a parte, né? Há inúmeras necessidades urgentes e gritantes. Então, sabiamente, o prefeito foi dar a atenção possível a essas demandas gritantes e urgentes, né? Focadas, voltadas para o aluno, escola e aluno, aluno e escolas. E outras demandas excepcionais. Mas há um projeto que não será possível. Já estive, essa semana mesmo, ele fazendo uso, né, da fala aqui em uma reunião, ele deixou claro que não será possível trabalhar, investir e reestruturar esse espaço para este ano. Mas ele tem uma proposta maravilhosa para a continuidade do acolhimento e o bem-servir à população de Buriti, o CAP, Centro de Apoio Pedagógico, professora Bernadette Cunha. Então, tenhamos paciência, o CAP dispõe de uma equipe maravilhosa, empática, que sabe acolher, receber a todos sem distinção, sem cor partidária, recebe de igualdade todos os níveis sociais que adentram por aquela porta. Eu agradeço essa parceria da equipe que desempenha e recebe tantos elogios que, às vezes, eu sou até provocada de ser substituída a minha equipe, porque já estão de olho nessa equipe maravilhosa que trabalha e presta um serviço de excelência aqui neste espaço. Parabéns à minha equipe, muito obrigada. Parabéns à gestão pública municipal, através do prefeito André Gaúcho, pela sensibilidade de priorizar e rever situações e situações. E hoje, sexta-feira, não é uma sexta-feira 13, é uma sexta-feira 10. E isso rememora você que está nos acompanhando nesse momento? Então, hoje, sexta-feira 10, dia propício para se entregar uma obra monumental para a comunidade buritiense, para a vereadora do Partido Republicano está aqui apontando, né, reivindicações das comunidades, né, necessidades básicas do nosso povo, da nossa gente, e nada mais especial do que a participação do cidadão e da cidadã, né, nas projeções para o nosso município. E eu, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, peço a participação popular, né, dos cidadãos, das cidadãs, no processo da construção, né, do orçamento público. Farei uma convocação a toda a sociedade, secretários de governo, autoridades locais, juiz, promotor, associações, igrejas, enfim, que todos, né, possam estar tendo participação nesse momento já mencionado aqui. Será uma segunda-feira, 27 de outubro, né, às 9 horas da manhã, aqui no CAP. Iremos divulgar, fazer uma chamada pública
para provocar você, cidadão, você, cidadã, você, representante do povo, você, lideranças, que vocês possam somar com o legislativo, ter vez e voz, participação ativa, né, nesse processo. E deixo aqui meu agradecimento aos nobres pares por, mais uma vez, né, esse apoio com o seu voto para aprovação das minhas proposituras. Buriti, estou aqui, estou ali, estou à sua disposição, estou lutando por você, senhor, senhora, amigos, parceiros de Andréa Costa. Meu abraço, chuva de bênçãos nos seus lares. Bom dia. Vereador Rogério Viana, com a palavra. Bom dia a todos, população de Buriti, mesa diretora, presidente, nobres, colegas, vereadores. Eu quero iniciar aqui a minha fala, e também já tinha falado aqui antes com a segunda secretária, que está a respeito do tempo, né? Porque eu tenho aí nos expedientes, na parte de explicação pessoal, que eu quero hoje usar esse tempo, além do tempo que é dado aqui para cada vereador. Eu só queria colocar aqui para a nobre e amiga vereadora Andréa Costa, que eu faço das suas palavras em elogios ao CAPES as minhas, porque, assim, em nenhum momento, quando eu fiz uma parte lá com o vereador Hélio, eu quero deixar claro que eu não diminuí a importância dessa casa, do CAP. Para mim é um local também muito importante. Eu só coloquei a questão do poço, da perfuração de um poço para o CAP, assim como já foi feito lá na Câmara Municipal, né, a perfuração de um poço, que, se eu não me engano, é 90 mil o valor de um poço, né, que custa. Eu falei que só que a gente antes da gente priorizar esta política pública, no caso de colocar um poço aqui no CAP, que a gente desse uma olhada primeiro na necessidade de todo o nosso município, né? Porque você é vereadora ao terceiro mandato, né? Quarto mandato, você conhece muito bem a realidade do Buriti. Agora mesmo nós estamos passando aqui no Alto da Moderação, né? Está havendo lá toda uma melhora, né? A minha crítica que eu faço, não minha, a questão do Alto da Moderação, é por conta da demora, porque aquelas obras, algumas pessoas já vieram até a mim falar que está sendo constrangedor, está demorando muito, mas desde já eu coloco como ponto positivo, como nós estamos falando aqui de questões de necessidade de água, o trabalho que está sendo feito na hora da moderação. Só pediria se agilizasse, assim, colocasse de uma maneira mais célere, por conta do constrangimento que as pessoas já estão, você já viu em redes sociais aí, as pessoas já comentando a respeito, por conta que aquilo provoca para a comunidade lá local. Então, eu só quero aqui dizer que, em relação ao CAP, eu não sou em nenhum momento contra que se faça. Eu queria que fizesse um poço, era para cada uma pessoa, que se pudesse, mas que a gente colocasse, a gente trouxesse lá, a gente olhasse primeiro as necessidades de cada pessoa, mesmo que realmente estão carecendo de água potável. Porque aqui, em relação ao CAP, já que eu referi à Câmara Municipal, a gente tem água, nós temos aqui água encanada, né, que
que apesar de ser outro problema, mas tem, né? Tem gente que não tem de jeito nenhum. É o que eu coloquei, foi nesse ponto, para a gente ver essas questões. E dando continuidade, eu quero trazer aqui 2 pontos que eu já venho falando, e eu vou trazer hoje aqui na minha fala, porque está em tramitação nesta casa, tanto a questão das leis orçamentárias, como a questão do julgamento das contas do ex-prefeito, e eu acho que tem uma correlação, até a gente pode trazer, porque eu vejo de alguns vereadores, às vezes, né, o comentário que a questão do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas aprovou com ressalva, que aquilo ali é como se fosse uma desaprovação. E o entendimento que eu tenho como estudante de direito é que aqueles pontos lá que foi colocado, né, no parecer do Tribunal de Contas, eles fundamentaram no princípio por que eles colocaram a ressalva e por que eles aprovaram, né? É porque eles colocaram como interpretação o artigo 8º do Código de Processo Civil, que eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem esclarecimento, que lá eles fundamentam o parecer com o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Essa parte aqui que eu estou falando é na questão usando o tempo aí de explicação pessoal, porque o vereador ele pode falar, né, sobre o que acontece durante o exercício do seu mandato. É só olhar o regimento lá que ele fala a respeito. Então, diz o artigo 8º do Código de Processo Civil o seguinte, que o juiz deve considerar, eu digo juiz, e nós estamos, quando nós tratamos de julgamento de contas, nós estamos usando essa função de juiz, porque nós vamos julgar, né? Nós vamos fazer um julgamento. Deve considerar os fins sociais e jurídicos. O juiz deve considerar os fins sociais e o bem comum, promovendo a dignidade da pessoa humana e observado os princípios da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da legalidade, o princípio da publicidade e da eficiência. Ele determina que esses princípios devem ser observados pelo juiz na interpretação e aplicação da lei processual. Como o julgamento trata de um processo, o juiz, ele deve usar esses princípios quando ele for fazer a interpretação de uma lei. Então, como foi lá no parecer, tem o princípio, eles pegaram o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, eu vou dizer para vocês aqui o que significa o princípio da proporcionalidade. O que ele diz? Garante que as medidas adotadas pelo juiz sejam adequadas e necessárias, não sendo excessivas ou insuficientes. E o princípio da razoabilidade diz o seguinte: o juiz deve agir dentro dos limites da lei, respeitando as normas vigentes. Não, daqui é o da legalidade. Da razoabilidade é o seguinte: exige que a decisão judicial seja lógica e coerente, evitando excessos e buscando a justa medida nas ações do processo. Então, resumindo, o artigo 8º do Código de Processo Civil, ele serve como um guia para que o juiz, ao interpretar as leis, vá além do sentido literal e alcance os propósitos maiores do sistema jurídico, como a justiça social e a proteção dos direitos fundamentais. Eu coloquei isso aqui só para... porque nós ainda vamos votar, né? Ainda vamos votar no dia 17. Eu acredito que a gente deveria ter
tido uma discussão maior sobre este assunto, mas eu estou trazendo isso aqui. Por quê? Porque eu vejo o seguinte: a nossa casa aqui, o último parecer que houve, que é o parecer da comissão, eu vi já uma tendência, né, para reprovação. Foi 3-0 lá no parecer, é conhecido de todos, quando houve o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Optaram o parecer pela desaprovação. O que eu vejo, meus amigos, caros colegas, na nossa casa, é que às vezes a gente coloca aqui um peso e 2 medidas. E aqui fazendo essa comparação, porque nós estamos tramitando também a questão das leis orçamentárias, e lá existem erros graves, agora, erros que não é dito por mim, pelo vereador Rogério, não, é dito pela lei. Erros graves, né, que a própria lei exige suas punições e não está sendo tomado nenhuma decisão, nenhum tipo de levantamento desta casa a respeito disso. Porque nós temos a lei de diretriz orçamentária, a LDO, que ela foi dada entrada aqui no Legislativo, nesta casa, sem os anexos e sem a audiência pública, que a lei obriga. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz que o prefeito ele não pode mandar a lei de diretrizes orçamentárias sem anexo e sem as audiências obrigatórias. As audiências públicas, elas são prévias e obrigatórias. Qual é a consequência de trazer uma lei dessa sem os anexos e sem as audiências públicas? Lá no decreto-lei 201, de 67, no seu parágrafo 4º, inciso 5º, ele diz quais são as consequências. E as consequências, elas podem sujeitar até mesmo a cassação do prefeito por esta casa. E eu não vejo nenhuma atitude sendo tomada a respeito desse grave problema que já aconteceu isso aqui. E isso é fato, aconteceu, está aqui. A LDO entrou, eu garanto, a LDO entrou sem os anexos, sem as audiências públicas. A LOA e a PPA entraram na data, né, porque tem um recebido do nosso presidente, na data correta, sendo que as audiências foram logo após a entrada, a elaboração. Elas entraram, então vejam, só quero que vocês tenham, que a população de Buriti tenha um raciocínio lógico. Entrou no dia 28 de agosto, as audiências foram feitas dia 2 de outubro. Então, para que servem essas audiências públicas? Essas audiências públicas é justamente para trazer a demanda da população, o que é que ela está querendo. Então, o que me leva a entender? Que não foi a audiência, foi só uma questão de proforma para colocar como que seguiu corretamente. Seguiu corretamente o processo. Só que não foi seguido corretamente, porque as audiências elas teriam que ser anterior à elaboração da lei. A lei entrou e depois que fizeram. Então, aquilo ali foi só um faz de conta, levar para a população, fazer uma audiência pública. Como é que vai colocar aqui no corpo da lei aqueles pedidos que foram feitos pela comunidade, sendo que a lei já estava pronta, já tinha sido elaborada, já tinha sido até
dado como recebido aqui na Casa Legislativa. Então, esses são os 2 pontos que eu quero trazer para a população. O seguinte, porque nós estamos usando aqui um peso e 2 medidas. Muito obrigado. Vereadora Andréa. Eu só queria complementar, né, em relação ao poço, né? Acho que muitos desconhecem, já foi autorizado em outros momentos da gestão pública municipal, foi perfurado o poço, mas não deu certo, né? A água, ela não é própria para o consumo humano. Na verdade, é tipo uma cambica de Buriti, mais precisamente para esclarecer melhor, né? E eu cheguei a mencionar a questão da refrigeração do espaço. Iniciamos muito quente, ficamos um período com esse problema de climatização, mas o gestor municipal autorizou a substituição de todos os aparelhos, né? Estamos aí com aparelhos potentes, que, mesmo casa cheia, não é ligado todos os aparelhos, ou se é ligado todos os aparelhos, quem está, né, no espaço fica pedindo para desligar. Então, isso é salutar, isso é gratificante. A preocupação da gestão pública enquanto o acolher, né, e a questão de toda essa situação de logística, e, enfim, mas aguardem, né, assim como hoje, 10, está sendo entregue uma obra monumental para a nossa sociedade buritiense, 2026 virá aí também, né, uma nova estrutura para o espaço CAP, para bem recebê-los, né, e vocês poderem usufruir desse patrimônio, né, que já vem servindo à comunidade pública municipal, estadual e federal e particulares do nosso município. Muito obrigada. Vereador Lourinho, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, mesa diretora, presidente, demais vereadores, os companheiros que nos acompanham, nosso amigo lá do Quebra-Coco, que está ali, nosso amigo Bismarck, Zé Francisco, ex-vereador também da casa. Pedi a fala hoje aqui porque pedi licença ao presidente, queria fazer um requerimento verbal aqui. Estive essa semana no povoado Todos os Santos, onde tem uma travessia lá, que é uma ponte onde só atravessa motos. E uma moradora lá fez uma denúncia e acabou que a população também lá fez o convite para mim ir até o local, e estive lá, estive presente e vi que há necessidade daquela recuperação lá. Então, eu queria pedir encarecidamente aos companheiros aqui que votassem nesse requerimento para a reforma daquela ponte. Que minha amiga Andréa também, que já ajudou naquela ponte no passado lá. Também no ano de 2017 eu estive lá, ajudamos também, a gente fez o aterro para que diminuísse mais o acesso, né, o pedaço da ponte. A gente fez um aterro lá no ano de 2017, que teve até uma crítica aí de uma companheira que disse que a gente foi lá sob pressão, mas a gente não foi lá sob pressão. Eu estive lá a convite da comunidade, a convite de pessoas que me convidaram no ano de 2017 a participar e ajudar, e eu fui de novo e estou aqui botando esse requerimento
para que a gente vote, para que nós, que somos companheiros, com essa votação chegue até o nosso gestor, que eu acredito que vai levar a recuperação lá, porque lá também tem aí a passagem lá, passa idoso, passa criança para a escola, e eu queria pedir que fosse em caráter de urgência. Muito obrigado e bom dia a todos. Requerimento do vereador Lourinho, requerimento verbal, onde ele pede a reforma da ponte do povoado Todos os Santos, não é isso? Em votação, como é que votam os novos vereadores? Aprovado. Presidente, só um momentinho aqui, só clamar para você, porque como presidente você representa nós, se aproximar do secretário de obra, mandar um recado que as pontes que a gente pediu na próxima sexta-feira, da Pintada, Marroazinho, não tem mais condição de passar carro. Então, vamos chamar o Luiz, o André, o prefeito, que fazer um sacrifício com um cara de urgência, entendeu? E também aqui, só para a informação da vereadora, a questão do poço no CAP é para que tenha água. Na hora de lavar isso aqui, tem a água aqui na torneira, tem água na pia. Na hora de ir ao banheiro, que tenha água. Se não peço para beber, mas a água para esse povo que está aqui é grande. Está aqui a água, está na torneira aqui dentro do CAP, tem água aqui no banheiro, tem água a qualquer altura, tá? Sabemos que a água aqui é imunda, mas serve para muita coisa. Então, é uma questão de necessidade, não estou aqui culpando ninguém, eu estou aqui pedindo a gestão que entrou 10 meses, tenho certeza que o prefeito vai para furar esse poço. Eu tenho certeza pura que vai, porque a obra é grande e precisa ter água encanada na pia em todo lugar do CAP, para que um lave as mãos ali, outro lava ali, e essa aí é a necessidade que a obra, esse grande CAP, que serve tanta gente mesmo tem a própria água para atender as necessidades aqui dentro do CAP. É isso. Obrigado por esse espaço. Obrigado. Vereador Joab, com a palavra. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, todo o pessoal aqui presente e toda a população que nos acompanha por outros meios de comunicação, bom dia. Senhor presidente, peço permissão para falar daqui sentado. E hoje eu venho trazer um requerimento de número 144, que, senhor presidente, o vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Buriti, com a cópia para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a reabertura do posto de saúde do povoado Cajueiro, que fica localizado nas proximidades do morador do senhor José Maria. Justificativa. O presente requerimento tem como finalidade em solicitar a reabertura do posto de saúde localizado no povoado Cajueiro, nas proximidades da residência do senhor José Maria. Tal solicitação se justifica pela necessidade urgente de garantir à população local um ponto de apoio essencial para o atendimento básico de saúde, considerando a distância entre o povoado e outras unidades de saúde do município. A reativação deste posto proporcionará maior acesso ao serviço de saúde preventiva e emergencial, beneficiando diretamente os moradores do Cajueiro e comunidades adjacentes. Ressalta-se que muitos desses cidadãos enfrentam dificuldades de locomoção e transporte, o que torna ainda mais importante a existência de um posto próximo e funcional. Além disso, a reabertura contribuirá
para a promoção de maior eficiência no serviço prestado à população. Diante disso, solicitamos a sensibilidade do excelentíssimo senhor prefeito municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, para que envie esforços no sentido de atender a esta legítima demanda da comunidade. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, por se tratar de uma demanda justa e urgente da comunidade. Que, além do requerimento, que não me deixa mentir, o morador também do local, o Sidney, né, que está... O homem é prático. Que está desativado lá o posto, né? Então, aqueles povoados ali, hoje, antes fazia parte da UBS Bacuri do Nestor. Era dificultoso e hoje já faz parte do Mucambim. Mas, reativando o posto de saúde é uma maravilha, porque quando a equipe vai para Boa Vista e os outros povoados, precisa estar perguntando qual casa pode estar fazendo um atendimento. E como tem o posto, é muito essencial que faça essa reabertura. Então, não sei se ainda tem como ser ainda este ano, mas como o presidente nos representa, né, será muito bom. Tá? Então, muito obrigado. Lá no Cajueiro, né, João? Requerimento verbal do vereador Joabe, onde pede a reabertura do posto de saúde do povoado Cajueiro em votação, com o voto dos novos vereadores. Aprovado. Mais algum nobre vereador que quer usar a tribuna? Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a sessão. Daqui? Foi colocado já. Foi sim. Foi voto? Foi. Não havendo mais nada se tratar, declaro encerrada a sessão ordinária, marcando a próxima sessão para o dia 17 de outubro de 2025, aqui no CAP, às 9 horas da manhã. Que Deus leve todos em paz.